Olá! Semana de carnaval. E aí, se você é solteira, tá empolgada para pular carnaval. Agora, se você é mãe, com certeza tá batendo aquele desespero da criança uma semana em casa. Como que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? E uma outra coisa que você já deve estar pensando é: qual vai ser a fantasia desse ano? Então, assista esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Carnaval é uma mistura de sentimento. Aquela liberdade de, não vou trabalhar, tô de folga. A dona de casa não. E mesmo se você trabalha fora, você vai ficar também limpando casa. Mas muita gente aproveita para passear e se permite curtir um pouquinho esse momento, não é, gente? Carnaval é feito pra gente relaxar, descansar e se divertir do seu jeito. Principalmente se você é mãe, você deve estar aí pensando, tentando achar uma solução de como que você vai fazer com essa semana de criança em casa, de diversão, todo mundo na alegria. Mas como você vai trazer essa alegria para dentro de casa? A fantasia do ano passado já não dá mais. E aí seu filho já começa a pedir outra. Mas será que essa é a melhor opção? Nesse vídeo eu vou trazer para você uma opção de fantasia, de diversão, uma super dica que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai ter uma semana de carnaval muito legal, diferente de todas as outras que você já teve e imaginou. Meu nome é Priscila Vidal, eu sou terapeuta ocupacional, mãe do Theo, e eu tenho o Instagram Mãe que Brinca, o link tá aqui embaixo, que onde eu divido a minha rotina e muitas atividades que eu faço com o Theo para também te ajudar aí naquele momento que você quer construir o seu tempo de qualidade com seu filho, mas falta um pouquinho de criatividade ou planejamento. Lá você com certeza vai encontrar dicas muito legais. Mas nesse vídeo, o que eu quero trazer para você é uma visão diferenciada, uma possibilidade, uma super dica para essa semana de carnaval. Nós vamos falar sobre fantasia. Sim, a gente pensa logo em comprar aquela fantasia do super-herói, da princesa, daquele desenho que a criança adora. E isso é legal? É sim, a criança vai se divertir, é um momento dela. Trazer esse personagem, esse vínculo que a criança já tem, é muito legal para a criança viver um momento da fantasia. Algumas linhas discutem sobre isso, mas não é esse o assunto do vídeo. Aqui a gente quer trazer a parte da alegria da fantasia. Quer ver uma vantagem? Só um pontinho aqui extra, uma dica extra aqui. Uma vantagem sobre o uso da fantasia é no treino de que a gente chama de atividade de vida diária, que é o vestuário. A criança ela fica tão empolgada com aquela fantasia que ela se interessa de trocar de roupa. Ela começa a se forçar a trocar de roupa. Quando ela às vezes está meio desanimada, não quer, não se interessa. E é naquele momento ali, quando ela vê a fantasia, ela vai querer. Se você falar assim, não, bota sua fantasia, com certeza ela vai dar o jeitinho dela e vai fazer esse aprendizado aí da melhor forma. Mas vamos lá. Será que a fantasia, a única possibilidade é essa? Sem contar que o que você vai fazer? Então vamos começar a imaginar com a fantasia pronta. Depois vem uma outra dica. Na fantasia pronta, você pode primeiro analisar por que a criança gosta daquele personagem. Quais são as características daquele personagem? Provavelmente você vai começar a enxergar essas características no seu filho. Então, traga esse momento, como um recurso para você reconhecer o seu filho, principalmente no aspecto emocional. Quais são as características desse personagem que ele se identifica, que ele se espelha? Dali, quando ele coloca a fantasia, estimule ele. Quer ver um exemplo? O Flash. O Theo adora o Flash para sair correndo. Deixa ele correr. Ele coloca a camisa do Flash e sai correndo. Isso é legal, além de gastar energia, A gente precisa disso. Ele ficar ali gastando essa energia que ele tem de sobra.
Ele está trabalhando equilíbrio, noção espacial, noção esquema corporal. Então, a fantasia permite que a criança se empolgue de uma forma e explore seu corpo na velocidade, na força. E alguns personagens vão até para o cognitivo, com mais estratégia, né? Eles começam a criar uma estratégia, uma história por trás daquilo. Então, realmente você trabalha o lúdico, a fantasia e contar aquela história. Permita isso. Incentive, estimule e fique de olho para você conseguir pegar ali algumas características do seu filho que ele não fala normalmente. Lembra que eu sempre falo? A comunicação da criança é a brincadeira. Ela se comunica através do brincar. Então, coisas que ela não consegue nem sequer identificar nela mesma para poder te contar, numa brincadeira dessa, você vai conseguir perceber. Mas vamos para um outro ponto, que é o ponto principal desse vídeo. Vamos pensar em como ativar a fantasia, mas também a imaginação. Vamos trabalhar a criatividade? Que tal construir a fantasia para esse carnaval? Você só vai precisar de alguns materiais bem baratinhos. Quer ver? Eu vou te mostrar ainda um vídeo da fantasia que a gente fez com o Theo. Mas para começar, eu vou te falar um pouco do qual material a gente usou para você ter uma noção do que você precisa para poder colocar em prática essa dica. Eu usei cartolina, papel crepom, barbante, pompom, cola e tesoura. E aí, quando eu falo a gente constrói, a gente traz esse momento para a família, é uma atividade de família. Então, quando a gente constrói a fantasia do Theo, né, porque a gente começou a construir até que você também deve estar passando por isso, a questão da escola, né? A escola começa a pedir a fantasia e o que eu vou fazer? Eu vou mandar com uma fantasia, eu vou construir a fantasia, às vezes a escola pede para construir. Então, a escola pediu uma fantasia e a gente, claro, que construiu junto. A gente tornou esse momento da construção da fantasia um momento de família. Que essa é uma grande dica para você, principalmente nesse feriado que vai estar a família inteira em casa. Tornar esse momento agradável, um momento de construir conexão e lembrança com seu filho. Então, como que a gente faz para ativar a imaginação e a criatividade dele? Ele cria o projeto. Ele começa a trazer as ideias e aí, claro que as ideias dele são mirabolantes, eu não tenho recurso. E aí, eu e o pai, a gente começa a ver o que a gente consegue fazer com o material que a gente tem, como que a gente vai montar e vai induzindo ele e vai, sem podar ele falar que é impossível, a gente vai sugerindo algumas coisas, né, algumas mudanças necessárias devido ao material, para que ele consiga construir uma fantasia criada por ele. No final, ele vai ter esse sentimento pela fantasia dele, que essa fantasia foi criada por ele. E aí, ele começa a expor ainda mais esse sentimento, contar a história, porque ele fica livre para isso. Sabe por quê? Quando você tem uma fantasia pronta de um personagem, esse personagem já existe. Então, ele já tem as características, ele já tem o poder, né? Ele já tem a história dele. Quando a criança veste essa fantasia desse personagem, ela simula, ela faz tudo em torno daquilo que ela já conhece pelo desenho. Quando você constrói uma fantasia, provavelmente foi o que aconteceu até com o Theo, a criança ela vai querer trazer aquele personagem, ela vai querer construir aquele personagem que ela gosta. E aí vai, né, desse jogo de cintura, de você ir transformando para que ele crie. Vai ter alguns pontos, você vai ver aqui, você vai entender ainda melhor quando eu dividir minha tela com você, para você ver o vídeo do Theo. Você vai ter pontos que você não vai conseguir fugir, porque ele tem um vínculo com aquele personagem e, como eu te falei, o motivo disso é que essa característica do personagem, ele se espelha, ou seja, é uma característica dele também. Então, ele tem esse vínculo e ele vai querer trazer isso para a fantasia. Mas você vai quebrando, modificando para que ele enxergue uma fantasia diferente.
com uma história própria, ou melhor, sem uma história que ele vai construir essa história, ele vai ter a liberdade de construir essa história com as características desse personagem que não existe, né, que acabou de ser criado por vocês. E ali você tem uma liberdade do poder, dos sentimentos, né, geral, totalmente livre, totalmente dentro da imaginação da criança, do desejo da criança, porque é um personagem novo, que acabou de ser construído, acabou de nascer ali. E ali, no momento de família, de vínculo. Ou seja, a criança está totalmente entregue naquele momento para viver tudo isso. Ela está se divertindo, ela está se conectando, essa conexão está sendo construída junto com a fantasia, né? E você está ali direcionando, esse é o nosso papel, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir com você, vou deixar você assistir, eu vou ficar aqui assistindo também, babando, assistir o vídeo do Theo, dessa fantasia que a gente construiu junto, e depois eu volto a falar um pouco mais dessas características que dá pra ver nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Eu vou dividir minha tela com você e deixar o Theo falar agora. De novo, qual o nome do seu personagem? Espirra. E quais são os... O que é isso aí no seu braço? Poderes. Qual o poder de cada cor desse botão? Me conta. Esses poderes, esse é de explodir a casa. Meu Deus, e o outro? Esse é me dá força. E esse outro? Esse daqui é pra eu se dar velocidade. Caraca, que maneiro! E do lado de cá tem mais botão? Esse daqui é pra poder eu entrar no castelo. Que maneiro! Esse daqui é pra eu voar. Que legal! Esse aqui que é que transforma um balão. Que maneiro! Agora você pode fazer um favor pra mim? Ih, essa capa é show, hein? Eu acho que se você apertar esse verde e sair correndo, essa capa vai ficar muito maneira. Vê se eu quero ver o poder do verde, que você falou que é velocidade. Quero ver. Meu Deus! Corre! Uau! Então, viu aí? Um personagem tem as características do menino gato, com a cor do lagartixo, e aí a gente construiu essa pulseira que não tem, pelo menos eu não sei, né, em um outro personagem, para trazer realmente essa possibilidade dele explorar alguns sentimentos, né, de construir uma história. Claro que eles são influenciados pelo que eles estão vivendo no momento. Por exemplo, se você olhar, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui atrás, tá vendo? Tem um castelo que a gente fez de papelão. Então, ele ainda tá com essa história, esse vínculo do castelo ativo. Então, por isso que um dos poderes é entrar no castelo. Ontem ele estava brincando com o negócio de balão, então entrar no balão. Aí o negócio de explodir a casa é algum desenho, alguma historinha que ele viu. E aí ele traz isso. Num outro momento que eu não estava filmando, ele já tinha botado outros poderes. E isso é o legal. Você pode usar a mesma fantasia em dias diferentes, né, em momentos diferentes, e ele vai trazer uma nova história. Como eu disse, por não ser um personagem estruturado, não existir, permite que ele reconstrua. Então ele vai trazer uma nova história, um novo poder de acordo com o sentimento daquele momento, daquele dia, com a história daquele dia. Isso que é muito legal. Então você vai ter aí uma infinidade de possibilidades para você brincar no carnaval com seu filho, ativando a imaginação, a criatividade, né, a fantasia, trabalhando o lúdico, trabalhando o emocional dele dessa forma lúdica. Além disso, você pode juntar com outras brincadeiras, né, o poder do pular, por exemplo, e vão trabalhar o pular, né, estimular o desenvolvimento do equilíbrio. E aí são infinitas possibilidades de criar estratégia. Você pode fazer, por exemplo, criar um personagem
não precisa exatamente ser um pirata, mas que tem uma característica de pirata para que você faça uma caça ao tesouro com uma criação de estratégia, né? Então, você pode utilizar dessa dica da fantasia, de construir e fazer inúmeras brincadeiras para você ocupar essa semana que a criança está em casa, não é? É porque a gente fica pensando, é muito difícil, como que eu vou entreter essa criança? E aí, se tiver mais de uma criança, então, dá o recurso, dá o papel e faz uma competição, um desfile de fantasia, deixa eles construírem aquilo ali junto, a história, cada um faz a sua fantasia, depois faz um teatro. Então são muitas possibilidades para você poder usar nesse carnaval e tornar essa semana muito divertida para toda a família, criando muitas conexões e muitas histórias, muitas lembranças para você, para o seu filho levar para a vida inteira, tá? Então essa é a minha dica. Além disso tudo, enquanto está trabalhando a coordenação motora, porque eu não trouxe o vídeo aqui, mas tem o Theo construindo a fantasia, ele corta, ele cola, né? Então permita que seu filho vivencie isso para poder trabalhar a coordenação motora fina, num desenho, numa pintura, num recorte. Nossa, são inúmeras possibilidades. Se permita, vivencie. Se você só precisa de papel, tesoura, lápis, e deixa a criança fazer, cola, coisas baratas, simples, mas com muitas possibilidades e que eu te garanto que vão oferecer para você e para sua família e principalmente para o seu filho muita diversão e, claro, auxiliar no desenvolvimento dele. Então, se você gostou dessa dica, se você curtiu tudo isso, essa ideia e vai fazer, então curte agora aqui embaixo, né, para eu poder saber, continuar fazendo mais vídeo para você, e não esquece de se inscrever no meu canal para ficar sabendo de todas as novidades que ainda vem por aí. Combinado? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau e bom carnaval!